cuja programação iniciou ontem, em 8 de setembro, e seguirá até o dia 14 de setembro, com uma diversidade de palestras para que possamos refletir e repensar a educação no atual contexto. Neste momento, eu convido a todos para apreciarem a apresentação artística do CEMEI Marici, com o coral Passarinhos Cantantes. Pessoal, eu peço desculpas a vocês que deu um probleminha na transmissão ali para a gente apresentar nesse momento o coral, mas na sequência no final aí a gente coloca a apresentação das crianças daí, tá bom? Informamos que esta live está sendo transmitida através do NUFAT, Núcleo de Formação e Avaliação Tecnológica e Educacional, e hoje nós temos a live A Neurociência e a Educação na Volta às Aulas, com a professora mestranda Renata Aguilar. A professora Renata Aguilar é mestranda em Intervenção Psicológica no Desenvolvimento e Educação, pós-graduada em Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia, especialista em Neuropsicopedagogia pela PUC, pós-graduada em Administração Escolar, Ensino da Matemática, especialista em alfabetização, graduada em Educação Física e Pedagogia, licenciada em Educação, autora de vários artigos e livros na área de Educação e Literatura Infantil.
laureada com o selo Special Tribute International Brain Connection em 2020. Participa de congressos nacionais e internacionais de educação. Boa tarde, professora Renata. É com muita satisfação que nós estamos aqui para ouvir a sua fala. Estamos ansiosos por aquilo que você nos traz. Nós temos acompanhado também nas redes sociais. Gostamos muito do seu trabalho e é uma ótima oportunidade a gente estar aqui hoje podendo compartilhar contigo o seu conhecimento. Fique à vontade, por favor. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês, né? Agradeço ao convite, a Elizabeth, a Heloísa, né? Todo o trabalho que nós tivemos para poder organizar os horários e o tempo e a data. Foi ótimo. Então, é um prazer estar aqui. Espero contribuir um pouquinho aí do meu conhecimento. Eu falo que ninguém sabe mais do que ninguém. Nós temos saberes diferentes. Então, é uma troca de saberes aqui que nós vamos estar fazendo. Eu vou compartilhar a minha tela, porém, quando eu compartilho minha tela, eu não consigo mais ver as mensagens. Então, aí depois eu acho que a gente tem um horário, né, para poder abrir para perguntas, não é isso? Isso. Nós ouvimos a sua fala primeiro, né? Tá. E para o final, daí, então, as perguntas podem ser colocadas no chat ali e ao final a gente retoma daí para discussão. Então, tá bom, combinado. Eu vou abrir a minha tela, se por acaso vocês não verem, me avisa, tá bom? Ok. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E minha apresentação. Acredito que esteja, pelo menos para mim, está aparecendo, né? Sim, está ótimo. Então, tá bom, obrigada. Eu coloquei aqui um pouquinho, né, da minha formação, deixei aqui os meus contatos para vocês, então, quem quiser compartilhar. Eu sei que tem gente que já me acompanha, né? Eu falo muito com a Elizabeth, a gente tem bastante contato aí, algumas trocas. Então, fica aqui os meus contatos, qualquer coisa que vocês precisarem, estou sempre à disposição. Essas são as minhas publicações, né? Então, eu tenho 2 livros de literatura infantil. No final, agora, desse mês, eu vou estar lançando o 3º livro de literatura infantil. Esses são livros para a formação de professores. E eu sou autora também das apostilas socioemocionais da educação infantil ao ensino médio. Então, eu queria começar conversando com vocês sobre uma estratégia de estudo. Antes da gente começar a falar de tudo, de neurociência, da questão dessa retomada de volta às aulas, não sei como é que vocês estão aí, né? Mas em São Paulo nós retomamos com 100% das crianças, tanto nas escolas particulares e agora retomamos, estava 60% nas escolas públicas e já foi liberado 100%. Então, quando a gente pensa, né, eu vou falar de neurociência, do nosso cérebro, eu queria que vocês pegassem uma folha que vocês tiverem aí, que vocês estivessem anotando o que eu vou falar. É uma estratégia de estudo, que muitas vezes nós colocamos dentro da sala de aula, e aí eu vou falar com propriedade, vou falar um pouquinho de mim. Eu saí da 8ª série e eu fui fazer magistério, porque ter magistério, ser uma professora dentro da minha família era algo muito valoroso. É como se tivesse realmente um médico. E aí eu fui, aos meus 14 anos, fazer o magistério. Logo em seguida, fui auxiliar de classe. Sou professora ainda do ensino básico, da educação básica. Dou aula na universidade, trabalho na coordenação pedagógica, mas eu falo, gente, só sabe o que é ser professor quem conhece o chão da sala de aula. Então, este ano faz 34 anos que eu estou dentro de escola, passei por tudo que vocês possam imaginar, né? Desde a escola, desde quando Paulo Freire realmente vem com todas as propostas dele, Emília Ferreiro, alfabetização com as mudanças da alfabetização. E aí, quando eu acabei o magistério, eu disse que eu não iria fazer pedagogia. Eu fui fazer pedagogia muito tempo depois, apesar de continuar dando aula, porque o magistério, naquela época, competia e dava a credibilidade para eu continuar dando aula na educação infantil e no ensino fundamental 1. E eu fui fazer educação física,
porque eu acreditava muito que aquelas minhas crianças, para vocês terem uma ideia, gente, eu comecei, minha primeira turma, eu tinha 38 crianças de educação infantil. Sabe que é de maternal? Que eles choravam e sem auxiliar. Era uma época que, pelo menos aqui em São Paulo, as escolas particulares eram abarrotadas vocês estão conseguindo me ouvir? Tranquilo? Então, tá. Então, tá tudo bem? É isso. Acho que tá. Não sei se sou eu que tá dando microfone ou se tem algum áudio aberto. Acho que é o microfone de Flávia Silva, que está aberto. Se puder fechar, então, por favor. Flávia Silva. Que aí retorna para mim. E eu não vejo mais nada, né? Então, tá ótimo. Então, quando eu realmente optei por fazer educação física, eu acreditava muito que essas crianças tinham mais corpo, né, do que tanta papelada para poder realmente fazer disso tudo. E aí sempre falam, né, que um professor de educação física, eu ouvia muito isso, era um médico frustrado. Não concordo muito com essa afirmação, mas eu tinha muita vontade de fazer medicina. Então, como não havia possibilidade, então vamos ser professores, porque ser professora tinha o mesmo valor dentro desse contexto. Então, eu sempre, em estudar a neurociência, eu já estudava antes de ter esse boom na neurociência. Então, quando depois eu fui fazer neuropsicologia, fiz neuropsicopedagogia, continuo estudando a neurociência, é perceber que o nosso cérebro, ele tem habilidades para a gente aprender. Então, eu queria muito que vocês pegassem uma folha e aí dividissem essa folha em 3 pedaços. Então, aqui a parte A, isso vocês podem fazer em sala de aula com os alunos, tá? A parte A, a parte B e a parte C. O que vocês vão fazer? O título, eu vou fazer como se eu realmente estivesse dando a aula para vocês. Então, o título é nossa neurociência nesse retorno, né? Nessa nova escola que a gente vai estar trabalhando aí, nesse retorno pós-pandêmico. Na letra A, vocês vão anotar tudo que eu for falando que vocês acham que é considerado. Pode ser em tópicos, pode ser em desenhos, o que vocês acharem que é importante, tá? Essa é uma estratégia excelente para a aprendizagem das crianças. Então, quando vocês, a partir do terceiro ano do fundamental, dá para fazer isso no ensino médio. Eu faço isso na universidade, então quando eu vou dar um conteúdo para os meus alunos que é um pouco mais pesado, eu peço para eles fazerem esse tipo de estratégia de estudo. Na letra B e na letra C, eu falo daqui a pouquinho, tá? Então, vocês só vão fazer isso. Letra A, anotem aí o que vocês acham que é mais relevante, tá? Então, vamos lá, começando agora. Eu gosto muito da frase do Alvin Toffler, quando ele fala que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Não tinha no curso de pedagogia e nenhum curso de matemática, de didática, de estratégia, de pós, uma receita que seria dar aula na pandemia, aula remotamente. Eu fui uma, né? Porque eu tive que me adaptar, eu estou falando com vocês, eu não estou vendo ninguém, né? Então, não sei como é que vocês estão, eu não vejo a expressão facial, eu não vejo a expressão corporal. Então, a gente dar aula para uma tela sem saber quem é que está do outro lado e como é que está recebendo, isso não tinha uma receita pronta. E eu conheço, não sei vocês, gente, mas eu conheço professores, amigos meus, que desistiram da área, né, pedagógica, do magistério, porque falaram, Renata, dá aula desse jeito, eu não sei. E eu também não sabia. Então, eu assisto o tutorial, eu vejo que cada um vai contribuir, eu falo que a gente está num Big Brother. Essa é a verdade, porque quem deu aula em pandemia, seja de escola particular, principalmente as escolas particulares, que a gente invadiu um pouco as casas dos pais, algumas escolas públicas também tiveram algumas plataformas. Gente, os pais, né, entravam dentro da nossa aula e davam sugestões, faziam perguntas e palpites também, diante de um contexto que para a gente também era novo.
Então, o que acontece? Eu falo que nós vamos ter 2 tipos de professores. Olha que congresso maravilhoso que vocês estão participando. 2 tipos de professores e 2 tipos de alunos. Aquele que se acomodou e disse, não, desse jeito eu não quero, ou como alguns pais falavam para mim na coordenação, Renata, não, desse jeito eu desisto. Ele não presta atenção na aula, ele levanta o tempo todo, o professor fala sozinho, ou eu não concordo com a aula do professor, então não quero que meu filho assista, porque ele está sendo exposto. Bom, eu ouvi de todas as formas. Esse é um tipo de aluno, esse é um tipo de professor. E a gente tem um tipo de professor e um tipo de aluno que arregaçou as mangas. E, gente, olha só, né? Algumas pessoas já devem ter me ouvido falar, eu não sou muito favorável à tecnologia para as crianças pequenas. Mas olha nosso contato aqui, né? Eu estou aqui em São Paulo, vocês estão em Ponta Grossa. Então, a gente tem benefícios com o uso da tecnologia, mas nós precisamos tomar alguns cuidados. E a gente já tem muitos artigos aí, pesquisas sendo feitas de alterações cerebrais diante de tanto excesso de tela, tá? Então, quando a gente pensa, eu vou falar, né, do nosso cérebro nesse retorno, a pergunta que eu faço para vocês, quem é você? Qual século que você se encontra? Quando eu pensava numa escola do futuro, eu não acreditava que a escola, né? Se a gente for ver essa escola que vocês estão vendo aí de um canal com a imagem, né, branco e preto, é uma escola onde o professor está em pé, né? Todas as crianças sentadas, ele ainda é o detentor do saber e uma disciplina. Do outro lado, o que mudou nessa escola? Para mim, não mudou muita coisa, né? Os alunos continuam trabalhando individualmente, o professor em pé, como se realmente estivesse dando uma palestra. E diante da tecnologia, muitas vezes eu assisti muitas aulas, né? Eu acabo fazendo assessoria em algumas escolas, e o que eu via, a tela, o giz, foram substituídos pela tela. Então, a lousa e o giz substituímos pela tela. Por que pela tela? Porque lá eu muto o microfone, o aluno está falando mais do que deve, eu acabo mutando esse microfone, eu não vejo. E eu escutei de professores dizendo assim, nossa, minha aula rende mais online. Lógico que rende mais. Só você falando vai render mais. Dentro da sala de aula, cai o estojo, aluno fala, o outro derruba alguma coisa, o outro interrompe, o outro vai falar do cachorro. Então, e esse contexto de interação é a gente perceber que o nosso cérebro, ele tem, e a nossa pessoa, né, nós temos uma história. O seu aluno tem uma história. O professor que está do seu lado tem uma história. E a gente não pode desconsiderar. Desconsiderar que essa criança vai voltar para a sala de aula e ela pode ter perdido um ente querido. Eu não sei vocês, gente, mas eu tenho presenciado muito. Não só aqui em São Paulo, nas escolas que eu dou, a fala é a mesma. As crianças retornaram não só com dificuldades, defasagens pedagógicas e acadêmicas, mas as crianças retornaram sem postura de sentar, tiram o tênis, não sabem mais procurar uma folha no caderno ou no livro, a página. Por quê? Porque tinha quem fazia por eles, ou quem não fazia por eles. Então, nós não podemos desconsiderar que o nosso cérebro ficou 1 ano e meio num momento muito diferente. E aí, nós temos, né, eu vou falar um pouquinho de alguns termos da neurociência, porque não tem como estar pulando essa etapa, que é a neurogênese. O que é a neurogênese? Eu não sei se alguém já fez neuropsicologia ou se estuda. A neurogênese, ela é o nascimento de novos neurônios, é o nascimento e o fortalecimento de sinapses. As sinapses é onde eu tenho, vou pegar aqui os meus neurônios, tá? Então, eu tenho aqui, né, os meus neurônios, eu vou passar a informação para outro neurônio. Eu preciso, essa informação que se passa são as sinapses, eu preciso fortalecer essas sinapses. E a gente tem, antigamente nós acreditávamos, né, quando a gente falava de medicina, que o cérebro só aprendia
numa determinada época da nossa vida, ou seja, que era só a infância. Isso caiu por terra. Hoje nós temos a neuroplasticidade. O que é essa neuroplasticidade? A capacidade que o nosso cérebro tem de aprender a vida inteira. Então, o que nós temos que fazer com os nossos alunos? O que eu tenho que fazer com vocês? O que a gente tem que fazer no nosso dia a dia? Produzir neurogênese. E como é que a gente produz neurogênese? Primeiro, lógico, coisas básicas, boa alimentação, exercício. O ano passado, finalzinho de 2019, saiu um artigo de quanto o exercício físico favorece a neurogênese. Então, gente, quem não começou a praticar exercício físico pode começar. Porque isso é fortalecimento e a gente precisa de neurogênese. Porque conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos tendo alguns problemas dentro do cérebro. E como é que eu produzo neurogênese? Lógico, a boa alimentação, a atividade física, sono. O sono, ele é essencial, gente. E sono longe da tela do celular. Longe de telas. Por quê? Porque aquela luz do celular ou apitando lá o WhatsApp, o que vai fazer com isso? Ele vai te mandar uma mensagem para o cérebro, sinal de alerta. Então, você acaba não descansando. Quantas vezes eu acordo, vocês devem acordar também, com aquela sensação de cansaço, que parece que realmente a gente não descansou à noite. Fala, nossa, mas eu dormi a noite toda, só que eu não descansei. Muitas vezes por conta desse excesso de tela que a gente está tendo antes de ter um sono regular. Marta Helvas, né? Não sei se vocês a conhecem, ela é uma grande neurocientista, inclusive ontem estávamos com ela, estávamos numa banca de doutorado, e ela era uma das avaliadoras, né? E ela falou uma frase muito importante, e aí eu acabei colocando aqui, né? Que a sala de aula deve ser um espaço de interação, integração, inclusão e inovação. Para isso, é necessário permitir a entrada de novas tecnologias sem resistência, mas, e aí eu vou colocar por conta própria, um equilíbrio nesse processo. Então, em 1962, lançou esse desenho animado, que eu assistia na minha infância, e acreditava que o futuro era isso, mas não achei que eu ia passar por esse futuro, né? Consultas online, videoconferências, aulas de ginástica online. Então, ou seja, isso tudo parece que já estava programado, só que nós achávamos que isso era muito distante. Quando a gente fala da BNCC e falamos de cultura digital, isso era muito distante. E aí nós chegamos nesse processo. Então, para o nosso cérebro aprender, eu não aprendo sozinho, eu aprendo com o outro. Aí, em 30% das nossas conexões, do que a gente tem, da nossa carga genética, tá lá, a gente nasceu com ela. 70% é potencializado pelo meio ambiente que eu estou. Ou seja, todo cérebro é capaz de aprender. Todo cérebro é capaz de aprender. Então, a gente tem que parar, né? Eu falo, eu acabo sempre me incluindo junto com vocês, tá? Dentro da sala de aula, dentro do contexto da escola, que muitas vezes a gente olha a ponta do iceberg. A gente precisa olhar agora o todo. Acreditar, gente, que neurociência é moda, não dá mais. A neurociência tem artigos científicos e evidências científicas que mostram estratégias para que os alunos, ou que para nós mesmos, possamos aprender melhor. E a gente tem que treinar isso tudo. Então, aqui no nosso cérebro, vou mostrar aqui para vocês, tá? A gente tem essa parte, que é o lobo frontal, que é onde acontecem as funções executivas. Funções executivas, ela é fundamental para nossa aprendizagem, é eu ter flexibilidade cognitiva. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês. Se acontece alguma coisa, vamos imaginar que o cachorro pulou aqui no meu colo. Eu mantenho o meu foco atencional, eu consigo ter essa flexibilidade. Isso é treinável. É aquela criança que não muda, ou aquele adulto que não muda de jeito nenhum, né? Que fala assim, não, eu faço assim a vida inteira.
e eu não vou por outro caminho. É uma estratégia de jogo. Eu perceber que eu estou jogando dentro de um contexto, de uma brincadeira, e eu perceber que eu vou perder, e eu mudo o caminho. Isso é flexibilidade cognitiva. A gente tem uma outra função executiva importante, que é controle inibitório. Eu estou aqui com vocês, e aí eu falo, eu vou controlar, nossa, estou com fome, não quero ir ao banheiro. Então, temos que trabalhar com isso em sala de aula. Esse retorno, o que mostra, gente, que as crianças não conseguem segurar para ir ao banheiro, porque elas estavam online e eles estavam dentro da casa deles, e eles iam qualquer horário. A hora que eles estão dentro da sala de aula, com todo mundo junto, eles não conseguem mais. Então, você pergunta para o aluno, tá tudo, ele precisa ir no banheiro. Está muito apertado? Tô muito apertado, eu não consigo segurar. Por que eles não conseguem segurar? Porque não teve, eles perderam um tempo muito grande. Então, a pergunta que eu faço para vocês, o que você pode agregar no mundo que está? Eu falo que ninguém é professor por um acaso, gente. Se nós escolhemos essa profissão ou escolhemos qualquer área, porque professor, para mim, gente, não é só quem está dentro da sala de aula. É o cozinheiro, é a cozinheira da cantina, é o segurança, é a secretária, é todo mundo que está dentro, que envolve a educação. Então, o que a gente pode agregar neste mundo? E onde eu quero chegar? Quem não assistiu esse filme, gente, assistam. Tá? Eu quero mostrar para vocês, né? Eu não vou contar coisas do filme, mas assistam, gente, é uma graça. E ele mostra que padrões positivos geram hábitos positivos, como padrões negativos também geram hábitos negativos. O nosso cérebro, ele aprende pela interação com o outro. Acabei de falar, 70% é com o outro. Se eu tiver um contato com o outro, não é ser poliana, tá, gente? Mas onde eu tenho alguém que só traz hábitos negativos. Essa criança que é envolvida em sistema de exposta a uma violência, seja física, seja verbal, sejam questões agressivas, ou sejam aqueles pais que falam assim, você não faz nada direito, tudo que você faz está errado. Não sei se tem psicólogos, mas nós vamos criando crenças. Essas crenças são chamadas de crenças limitantes, que nos impede de progredir. Nós temos áreas do cérebro importantes para o lado emocional. Dentro deste filme, tem uma história, que eu vou contá-la muito brevemente, de um peixinho que ele estava no oceano e ele procurava o oceano. E ele perguntava para todo mundo que estava do lado, se você viu o oceano? Eu estou procurando o oceano. E ele estava desesperado procurando o oceano. Até que uma estrela do mar chegou para ele e disse assim, você está procurando o quê? Nossa, eu estou desesperado, eu preciso achar o oceano, eu preciso achar o oceano. Mas aqui é o oceano. Ele olha e fala, isso é oceano? Para mim isso é água. Então, o que nós estamos procurando? Será que a gente já não tem? Né? E a gente está procurando algo além? Então, eu tenho muito receio de tantas modas que a gente escuta dentro da educação. E aí, eu sou mais concreta, né? Tipo neurociência mesmo, né? Eu falo, eu preciso saber, eu preciso testar, eu preciso ter certeza disso tudo. Então, não é época de mudança, é mudança de época, porque o nosso cérebro é ele quem comanda tudo. Essa é uma imagem da Nádia Bossa, que eu gosto muito, ela fez um livro só com imagens do cérebro, com as características. O cérebro é aquele que se desespera fácil. Gente, quando nós saímos para a pandemia, qual a dificuldade que nós tínhamos de usar máscara, de respeitar os protocolos, ficar dentro de casa era um martírio. Então, nós entramos em pânico. Hoje, nós nos acostumamos com a máscara. Você pode, às vezes, eu não sei você, gente, às vezes eu chego em casa, eu tô de máscara, esqueço de tirar a máscara. Porque o nosso cérebro, ele aprende, ele precisa de um tempo, são os hábitos. Eu tenho algo que é difícil. A partir do momento que eu começo a trabalhar com aquilo, se torna hábito e se torna comum. Então, o nosso cérebro, ele é responsável por toda a aprendizagem. Ele consome, gente, 25% da nossa energia. Ele não é o maior órgão, né, do nosso corpo, o maior órgão é a pele.
só que ele é responsável por todo o comando do nosso corpo. Então, neurociência não é moda. Quem aprende é o indivíduo. O cérebro é o caminho que vai interpretar esses impulsos que eu estou liberando. Então, por exemplo, eu estou dando hoje para vocês falando algumas coisas sobre neurociência. Se acabar aqui a nossa live, né, o nosso encontro, o nosso bate-papo, e vocês buscarem a informação fora, vocês estão tendo aprendizagem. Caso contrário, vocês vão perder quase que tudo do que eu falei, se não for coerente. Se não foi de uma forma significativa para vocês, vocês vão perder dormindo. Durante o nosso sono é onde eu tenho consolidação de memória. Se aquilo que eu não passei, se aquela informação que eu passei para o meu aluno não foi significativa, ele vai perder dormindo. Então, qual é o segredo, né, gente? O cérebro aprende por emoção. Não tem outra explicação. Então, isso já é comprovado cientificamente. Inclusive, a minha dissertação de mestrado é sobre neurociência e os aspectos socioemocionais. O quanto os aspectos socioemocionais, sejam positivo ou negativo, influenciam na aprendizagem. A minha pesquisa está em volta de crianças de 5 e 6 anos. Eu estou analisando mais de 100 crianças nesse retorno pós-pandêmico. Então, como é que eles estão? Tanto as crianças de escolas públicas quanto escolas que são creches, né? Com creches. Ou seja, a emoção, ela gera aprendizagem. Porque para eu passar pelo filtro da memória, tem que ter emoção. Nós, professores, somos responsáveis em modificar o cérebro dos alunos. E aí eu trouxe para vocês uma história, não sei se vocês conhecem, do Finis Gage. Finis Gage, essa é uma história real, tá? Ela aconteceu por volta do final do século XIX, 1820, 1850, em Londres. O que aconteceu? Finis Gage era um grande... Ele trabalhava numa linha férrea. Ele era um grande chefe dessa linha férrea. Era ele quem administrava as explosões, era ele quem administrava a colocação das barras de ferro naquela época que teve todo aquele, né, a gente teve o grande avanço aí na questão da indústria, do transporte. E aí, o que aconteceu? Finis Gage acompanhava tudo. Um certo dia, ele estava acompanhando, né, os seus funcionários a colocar pólvora e areia para depois ter as explosões para fazer a construção férrea das linhas de trem. Um rapaz chamou ele se distraiu e não foi colocado areia em cima da pólvora. O que aconteceu? Houve uma explosão, jogou Finis Gage, gente, longe, e uma barra de ferro na qual ele havia projetado atravessa o crânio dele. Gente, acreditem, Finis Gage levantou, falou com a barra de ferro atravessada. Naquela época, até você buscar socorro médico, tinha por volta de, né, você tinha que pegar carroça, era um tempo grande. Finis Gage foi contando, falando tudo que tinha acontecido, lógico, né? O que aconteceu? Ele perdeu a visão do olho esquerdo, porque atravessa a barra de ferro. Depois de muitas cirurgias, retira-se essa barra de ferro e a incógnita era: como é que esse homem está vivo? Como é que ele está falando? Como é que ele continua agindo, né, e tendo os seus afazeres normais? E aí, depois que ele retorna ao trabalho, começa-se a perceber que Finis Gage começa a ter comportamentos inadequados. Falar palavrões, ter conotações sexuais, não ter mais controle do que ele estava falando. E aí se descobre que a barra de ferro atravessou o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. Então, Finis Gage era Finis Gage, só que com outro tipo de comportamento. Ele foi mandado embora, ele foi parar num circo, né? Dizem aí que ele morreu num circo. Outros dizem que não, que ele morreu muito isoladamente dentro de um manicômio. Mas para vocês entenderem que as emoções,
elas modificam, e aí teve todo um estudo, Antônio Damasio, não sei se vocês conhecem, chamado Erro de Descartes. Leiam, gente, esse livro, é incrível. E ele fala, e ele faz todo um trabalho, né, em cima deste livro, sobre a emoção, e ele conta o caso de Finis Gage. Então, nosso cérebro, ele precisa se emocionar para aprender. Retorno escolar, precisamos ter emoção. Emoção quando a gente fala, quando a gente dá aula, quando a gente acolhe o aluno. Eu trouxe para vocês outra pesquisa. Há um tempo atrás, na Romênia, tinha um ditador que ele incentivou toda a população a ter mais filhos. E dizia, não, pode ter filhos, que o governo vai te ajudar a cuidar. E isso não aconteceu. Então, o que aconteceu dentro da Romênia durante essa ditadura? O nível, né, elevou-se o nível de natalidade ali dentro. Muitas crianças foram parar em orfanatos, em abrigos, porque as famílias não davam conta de criar todas aquelas crianças. E durante todo esse tempo, essas crianças ficaram nos abrigos. Com a queda desse ditador, foi feito um trabalho para que essas crianças ou voltassem para suas famílias originais ou fossem adotadas. Concluindo tudo isso, as crianças que foram adotadas antes dos 3 anos de idade tiveram desempenho cognitivo de aprendizagem quase que equivalente às outras crianças. Crianças que foram adotadas após os 3 anos tiveram algum déficit de aprendizagem, algum déficit cognitivo, mas até conseguiram aprender aí, mas houve uma defasagem. E as crianças que não foram adotadas tiveram perdas cognitivas por volta de 30%. Ou seja, dar somente o básico, né? Mamadeira, comida e trocar fralda, não bastava. Então, vocês estão vendo, gente, 2 cérebros. Um de um cérebro que teve uma infância toda afetiva e um cérebro que teve lacunas emocionais. Então, vocês podem ver que parece que tem buracos, né, nesse cérebro aqui menor. Então, ou seja, os aspectos emocionais, a segurança que a gente dá para as crianças. Gente, se vocês são pais, se vocês são mães, a gente precisa fortalecer isso. Porque senão eles vão ser... Qual é o problema que a gente está tendo no futuro? Suicídio. Organização Mundial da Saúde, 300 milhões de pessoas estão com depressão. Por quê? Porque a gente está envolvido no mundo virtual e o nosso cérebro não consegue ele não consegue separar o que é virtual e o que é real. Para ele, esse virtual é tão real quanto. Aqui eu trouxe para vocês 2 imagens novamente do cérebro. Né? Essa foi um trabalho que foi feito. Tem pesquisas também sobre isso. Depois vocês podem pesquisar, né? Sobre a pesquisa está em inglês. No Break Connect que a gente teve ano passado, a gente discutiu essa imagem. Então, foi colocado, né, essas 2 imagens. A imagem 1 era a ativação do cérebro durante a leitura de um livro. E a imagem 2, as áreas ativadas durante a pesquisa no Google. Quando eu olhei isso, a primeira coisa que eu pensei, antes de ler o artigo, eu falei, nossa, gente, tudo que eu pensava foi por água abaixo. Porque eu sempre incentivei a leitura do livro, que ela é muito mais importante. E aí, quando fui estudando e a gente foi trabalhando com isso... O que mostrou, gente? Lógico, a pesquisar no Google, buscar conhecimento é uma coisa. Agora, a gente ter a tela como vícios, eu vou elevar um neurotransmissor importante que a gente tem, uma substância importante, que é a dopamina. A dopamina, ela eleva o nosso estado de humor, de motivação e de prazer. Então, por isso que quando eu coloco uma foto no Facebook, no Instagram, ou em qualquer rede social, eu tenho que ficar olhando toda hora para ver quem comentou, quem curtiu, quem compartilhou. Porque isso eu vou levar o meu nível de dopamina lá em cima. E aí vocês podem falar para mim, bom, Renata, então ótimo, né? Nível de dopamina altíssimo. Não, gente, nível de dopamina
Tem prejuízos na massa branca, que envolve a área emocional e o processamento de funções executivas. Tem prejuízos na tomada de decisão, controle emocional, atenção e memória. Isso acontece principalmente quando há substâncias químicas, drogas, que o adolescente usa drogas, é por causa disso. Ele tem um aumento de dopamina que me gera prazer, e na queda da dopamina, ele aumenta, gente, e desce muito rápido. Então, eu preciso de novo da substância química, eu preciso de novo do celular. Então, existem, o DSM-5 traz os vícios, das redes eletrônicas. Então, eu deixei aqui, a publicação, o artigo, que vocês podem depois pesquisar sobre isso que eu trouxe para vocês. Então, qual é a relação do professor com o aluno? O nosso cérebro está em isolamento social, estamos fazendo essa retomada. E não vai ser uma retomada tão simples quanto a gente pensa, porque o cérebro aprende o que ele vivencia. Então, a tecnologia mudou o mundo. A gente tem uma busca pelo conhecimento. Como eu falei, nós vamos ter 2 tipos de professores, nós vamos ter 2 tipos de alunos. Aquele aluno que você estava dando aula e ele automaticamente pesquisava e falava, nossa, professora, mas eu acabei de pesquisar isso. Gente, esse aluno, ele deu de 10 a 0. Ele é um aluno autônomo, que você deu conhecimento, você deu uma informação e ele foi buscar o conhecimento. Olha que bacana. Eu nunca vi tanta gente boa fazendo curso e dando palestra. Há um tempo atrás, eu queria muito ter feito uma palestra com um neuropediatra, e ele não é de São Paulo, ele é de Minas. E eu falo assim, gente, quando que eu vou poder ir para Minas para fazer o curso dele? Gente, consegui fazer online, num preço menor do que se eu tivesse que me deslocar. Então, olha quanta coisa boa nós temos aí. Então, quando eu disse para vocês, não é época de mudança, é mudança de época. A gente precisa pensar nesse novo olhar e nesse novo professor. O cérebro percebe o que destoa. Então, quando a gente quer, por que seriado no Netflix chama tanta atenção da gente? Porque ele traz curiosidade, porque ele deixa o cérebro o tempo todo no dopamina. E aí, enquanto você não vai terminar todos os episódios daquela temporada, e a hora que termina, você tem aquela sensação, fala assim, nossa, acabou. E agora? Poxa, quando vai vir outro? Ou você concorda ou não concorda, e fala assim, nossa, mas acabou desse jeito? Ou na melhor parte, acabou. Porque a gente precisa trabalhar com histórias. As histórias, gente, contem histórias para os alunos de vocês. Conta história do conteúdo. Conta história da sua vida. Conta história do que vocês têm que fazer. Eu estava dando aula ontem, eu estava assistindo uma aula, E aí, o que acontece? O aluno estava online, eu estava assistindo a aula do professor, o professor estava dando aula de biologia. E o aluno estava frente ao computador, gente, abrindo a boca de sono, comendo. Gente, o professor foi categórico. Ele estava falando sobre as células, a divisão celular. E aí ele fez assim para o menino. Não sei, vou citar o nome agora, não é o nome dele. João, vem cá. João? E aí o menino acordou. Quem tá aí com você? Menino 6º ano. A minha babá. Chama a sua babá. E aí ele pegou e fez assim, babá, olha aqui. A orelha dele é igual a outra orelha? O braço é igual ao outro braço? Ou seja, o que ele fez, esse professor? Magnífico. Ele usou o conteúdo e trouxe aquela criança ficou atenta a aula toda, na aula do professor, porque ele aproveitou, e aí foi uma coisa gostosa, quebrou um pouquinho a aula. Então, a gente precisa contar histórias, dar uma paradinha na aula, fazer uma piadinha no bom humor, fazer uma brincadeira com eles. Então, por exemplo, eu estimulei a curiosidade de vocês. Vocês devem estar se perguntando, gente, cadê a Renata que não vai falar sobre aquela folha que ela pediu? O que eu estou fazendo com vocês? Estou estimulando essa curiosidade. Eu estou fazendo com que vocês prestem atenção no que eu estou falando. Quer dizer, eu espero que estejam, que vocês estejam prestando atenção no que eu estou falando. E eu estou estimulando reserva cognitiva. A gente precisa ter reserva cognitiva para que lá na nossa idade mais avançada, a gente não tenha demências,
mal de Alzheimer. Quanto mais reserva cognitiva eu tiver na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta, melhor vai ser a minha velhice. E é isso que a gente tem que fazer, tá? E aí está a pergunta que talvez vocês estavam fazendo. Gente, eu não vejo nada de vocês, nem bate-papo, nada. Queria um dia combinar de ir pessoalmente, né? Que eu acho que é muito gostoso. Aí, olha, eu me convidando aí para conhecê-los. Então, o que vocês vão fazer? Na letra A, eu pedi para vocês anotarem o que vocês acharam que era importante do que eu disse. Vamos imaginar que aqui você tenha anotado que é neurogênese. Na letra B, você vai escrever. Nós não vamos ter aí muito tempo para isso, mas na letra B você vai elaborar 2 ou 3 perguntas que a sua resposta esteja na letra A. Gente, eu fiz isso com crianças de 9 anos. Eu estava explicando história, Tratado de Tordesilhas, Donatários, né? Todas aquelas capitanias hereditárias. E eu sabia que era um conteúdo pesado para uma criança de 9 anos. E eu fiz isso. Gente, eles arrasaram. Eu nem tenho aqui para mostrar para vocês. Deveria ter trazido, né? Então, eles, aqui na letra B, eles fazem perguntas que estão na letra A. Então, você parou a sua aula. Então, olha, eu não sei se vocês perceberam, gente, mas eu estou controlando o meu horário. Eu vim falando, aí eu dou aquela parada. Contei histórias, contei do Phoenix Gage, contei do peixinho. Para quê? Para contextualizar. Quando eu faço isso, eu estimulo o cérebro para aprendizagem. Então, na letra A, você escreveu lá para o tópico. Aí eu dou um tempo na aula, a gente faz isso com universidade. Eu peço para eles elaborarem perguntas que respondam à letra A. E na letra C, eu peço para fazer uma pergunta que você ainda tem dúvida e que você gostaria de fazer. Né? Então, por exemplo, a gente vai abrir daqui a pouquinho para perguntas. Então, na letra C, por exemplo, você quer fazer uma pergunta sobre um determinado assunto. Aí depois você coloca lá no bate-papo, tá? Então, o nosso cérebro, ele tem o sistema límbico, que ele é responsável pela consolidação das memórias e pelas nossas emoções. Por que sistema límbico? Quer dizer que ao redor, esse limbo, né? Então, as emoções, elas dependem de outros estímulos. Se você estiver andando agora, está me ouvindo, tá? Você está lá na sua casa, está na escola, você tropeça num pé da cadeira, você vai gerar uma emoção, ou uma emoção de raiva. Nossa, mas quem colocou essa cadeira no meio do caminho, esse sapato no meio do caminho? Então, as nossas emoções, todas elas temos, mas depende do estímulo que eu tenho. E aí eu vou ter um gerador dessa emoção, seja de raiva, ou seja de nojo, ou qualquer outra tristeza. Então, quem não assistiu esse filme, gente, assista. Ele foi elaborado por neuropsicólogos, ele é tudo de bom e ele mostra exatamente o que acontece no nosso cérebro. A gente tem 4 emoções básicas, tá? O medo, a raiva, a alegria e a tristeza. Isso é científico. E nós temos outras emoções que são desgosto, a confiança, a antecipação, a surpresa. Então, esses tópicos são importantes para que a gente possa ter aprendizagem. Quando a gente tem marcas cerebrais que vão deixando, né, que vão acontecendo no nosso cérebro, na psicologia a gente chama de crenças. Na neurociência a gente chama de engramas comportamentais. Esses engramas, eles impedem a nossa aprendizagem. Então, são marcas cerebrais deixadas, né, na nossa experiência. Então, é muito mais fácil eu construir um engrama novo do que destruir um velho. É muito mais fácil eu aprender do que desaprender. Então, o nosso cérebro, lógico, gente, ele vai tender a economizar energia. Então, se eu tiver que parar e falar assim, ai, nossa, não, deixa eu ouvir, é básico. Entre você praticar atividade física e o seu sofá assistindo Netflix, ele vai poupar energia. Porque o nosso cérebro é lá da pré-história. Eu tenho que poupar alimento, eu tenho que poupar energia, porque eu não sei quando eu vou precisar disso tudo, tá? Então, como eu falei para vocês do engrama, é muito mais fácil aprender do que desaprender. É mais fácil construir um engrama novo do que destruir um engrama velho. Olha essas imagens cerebrais, gente.
quando eu conto histórias para os meus alunos. Então, vejam aqui, olha, na letra B, todas as sinapses se mexendo dentro de uma história, dentro de um conteúdo que tem emoção. O que a gente precisa é ativar áreas cerebrais, e essa é uma área muito importante, porque quando eu falo para o meu aluno, por exemplo, né, eu não sei quem é que está aqui, mas vou citar a Elizabeth, eu falo assim para Elizabeth, qual que é o seu nome? Ela vai ativar essa área. Quando ela vai me responder, ela vai ativar essa área. Meu nome é Elizabeth. Agora, quando eu pergunto, Elizabeth, me conta como foi a pandemia para você. Ela vai ativar essas áreas. Então, a gente precisa trabalhar com propostas inovadoras para poder fazer com que a gente tenha memória. Né? Então, a memória, ela é o foco para aprendizagem. Falha de memória? Não aprendo. Foco atencional? Não aprendo. Tá? Então, o nosso hipocampo, que foi onde atravessou a barra de ferro do Finis Gage, é aquele, né, aquela área quieta, né, ama tirar fotos, guarda remorso, é a nossa sede da memória, a nossa sede da memória, tá? É ela quem vai converter as nossas memórias a curto prazo para depois chegar a longo prazo. Então, esse novo estudante, eu preciso transformar a minha aula em uma aula mais atraente. As informações precisam ser mais atraentes. Não dá, o nosso cérebro não é mais o mesmo. As experiências mudam a nossa estrutura cerebral, tá? Então, o nosso cérebro, que a gente pensa, que a gente vai falando, se o nosso cérebro é social, o que acontece com essa interatividade que a gente teve, né, diante das telas? No presencial, a gente tem interação, as formas de movimentos corporais, a expressão facial, o olhar que indica as emoções. No remoto, a gente não tem nada disso. E aí, né? Quando a gente acha que o vídeo está fechado, né, a tela do aluno, o áudio está fechado, gente, isso é um péssimo sinal. Essa história que a gente acha que a aula está rendendo mais, eu brinquei aqui, é a fake news. Não está rendendo mais. Você precisa... Professor, gente, vocês são assim, devem ser assim, né, como eu. A gente começa a falar, a gente começa a dar conteúdo, aí você percebe que os alunos não estão entendendo muito bem. Você muda, né? A gente é muito criativo. Você muda, conta uma história, desenha, chama o aluno, vem aqui na frente. Você muda. É o que esse professor eu presenciei ontem na aula dele. Ele percebeu que o aluno não estava aprendendo, que ele não estava interessado na aula. Chamou a babá lá, fez uma brincadeira, contextualizou lá com a divisão celular, e olha só o que a gente consegue, tá? Então, o cérebro que te ouve, ele fica estressado de receber tanta informação num curto intervalo de tempo. Eu estou falando aqui com vocês, e a gente... eu não interagi com vocês, então, se eu ficar aqui mais 1 hora, vai acontecer isso. Daqui a pouco vocês vão se dispersar, e por melhor que esteja o assunto, a gente vai acabar não tendo conhecimento, tá? Né, eu sei que eu não tenho muito tempo aí de fala, mas já para a gente poder ir pensando aí, vocês, eu espero, gente, que vocês tenham saído daqui com mais perguntas do que respostas, né? E que eu tenha estimulado aí um pouco vocês buscarem mais conhecimento. Um outro ponto muito importante é o sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? Não é dar presentes, não dar objetos. O sistema de recompensa é o que faz o nosso cérebro buscar algo. Então, pode ser uma estrelinha, pode ser um elogio, pode ser um professor que olhou para você e disse assim: nossa, você cortou o cabelo hoje. Nossa, mas a sua letra hoje tá ótima. Todos os dias a letra do indivíduo estava péssima. Mas naquele dia, só a letra A estava maravilhosa. E você vai falar: nossa, essa sua letra A, hoje você arrasou. Isso é sistema de recompensa. E aí ele foi descoberto, né, por James Wald e Peter Milne, onde eles colocaram um rato, e o rato, quando ele acionava a alavanca, eles estimulavam uma área do cérebro que produzia dopamina. O que aconteceu? A hora que esse rato percebeu que ele tinha prazer em
tocar a alavanca, ele deixava de comer, ele deixava de se reproduzir, ele deixava de beber água, só para poder receber estímulos. Olha o perigo das substâncias químicas aí, e quanto a isso. Mas só que a gente precisa do sistema de recompensa para aprender. Então, olha aqui, gente, isso aqui é um artigo, tá? Que evidências científicas mostram a internet como um sistema de recompensa. E aí a gente precisa dar uma equilibrada, é o tal do chocolate, né? Você não comeu chocolate, acabou. Daqui a pouco ele fala, quero mais, mais, mais e mais e mais. E aí ele fala, bom, ou eu vou ganhar peso com o chocolate, ou eu vou dar o chocolate para mim. Então, esse sistema de recompensa, ele é fundamental. A gente só precisa equilibrar, tá? O nosso cérebro é sistema de recompensa. Se eu assisto o seriado do Netflix, é sistema de recompensa. Se eu quero emagrecer, porque eu vou ter uma festa semana que vem, eu preciso entrar no vestido, qual é o meu sistema de recompensa? O vestido, a festa. Então, a gente tem que pensar nessas duas frases. Vocês humanizam. Eu humanizo a educação, eu transformo vidas. A educação não é mais uma mera transmissão de conhecimento. Ela vai se configurando nessa troca. Quando a gente fala de emoção, não sei se alguém participou de alguma live ou algum congresso que eu dei há pouco tempo, eu falei dos emojis. Emojis é emoção. Você manda uma mensagem, a pessoa não coloca nada, ela coloca só um ok, você fala assim, nossa, mas que fria. Aí ela coloca coração, põe figurinha, ela também está trazendo a emoção. Então, o que a gente precisa para aprender? Essa é a curva do esquecimento e a retenção, que foi feito também por volta de 1889, 1890, onde ele fez um estudo sobre como o nosso cérebro aprende e como o nosso cérebro esquece das coisas. Então, quando você dá a sua aula, e a sua aula foi maravilhosa, top, ninguém vai chegar a 100%. Ninguém, porque é você quem está transmitindo, o aluno está recebendo. Vai chegar aqui por volta dos 75%. Se você não retomar mais o conteúdo, olha o que vai acontecer, gente. Olha esse gráfico aqui, ó, o azul. Dentro de um mês, você esqueceu tudo. Agora, se você retoma, vamos supor, eu estou falando hoje sobre vocês. Vamos imaginar que vocês pegaram um ponto que vocês gostaram muito do que eu falei. Seja sistema de recompensa, qualquer coisa. Você vai pesquisar. Olha para onde vai o seu nível. Aí você pesquisa de novo, você pesquisa, você se aprofunda. O seu nível de aprendizagem vai de 75% a 100%. Então, se a gente não trabalha o conteúdo uma vez só e vai cobrar na prova, olha para onde vai essa curva do esquecimento, tá? E a gente tem uma coisa importante, muito estudado também na neurociência, que é a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, a gente tem que inverter essa pirâmide, trabalhar mais a criação, mais a análise, e o recordar e o lembrar, eu busco no Google. Então, a escola mudou, a informação mudou neste processo, tá? Gosto muito de mapas conceituais, é uma outra estratégia que vocês podem utilizar, tem vários artigos, tem vários livros que vão se aprofundando na estrutura dos mapas conceituais. Mapas conceituais dá para fazer desde a educação infantil, é uma estratégia muito boa, tá? E a comunicação, né? Não tem como não aprender se nós não nos comunicarmos com o outro. E a gente tem o nosso neurônio espelho. O que é esse neurônio espelho? Eu aprendo com o outro. É uma criança da educação infantil que chora e pede a mamãe, todo mundo chora e pede a mamãe. Nas redes sociais, se você coloca uma frase, e pode ser fake news ou não, e ela se replicar, eu vou acreditar aquilo como verdade. Então, o neurônio espelho é algo novo, que tem sido estudado muito na neurociência, que mostra que eu aprendo com essa interação com o outro. Então, frente a tudo que nós passamos, nosso neurônio espelho está mais do que ativado. E aí eu queria passar para vocês, deixa eu só parar aqui de interromper, hein? Eu passei uns minutinhos do meu horário, tá? E eu queria
encerrar com vocês, né? Eu sei que eu tinha 40, 50 minutos, eu estiquei um pouquinho, uns 10 minutinhos aí, mas prometo que eu já estou terminando, tá? Eu queria passar para vocês, gente, um vídeo que mostra o neurônio espelho agindo. O nosso cérebro, ele é plástico. A gente tem essa neuroplasticidade. E ninguém vai fazer uma festa, gente, e vai convidar aquela tia que só reclama de dor. Vocês fazem isso? Fala assim, ai meu Deus, preciso convidar ela mesmo, sou obrigada a convidá-la. Mas quem é que não pode faltar na sua festa, gente? A pessoa mais animada, a pessoa mais alegre. É o nosso neurônio espelho. Eu aprendo com o outro. Então, vou passar para vocês, vou passar um vídeo aqui. Se vocês não ouvirem alguma coisa, me avisa, tá? Mas eu acredito que passe tudo direitinho aqui. Vou compartilhar o áudio e o vídeo com vocês. É uma propaganda da Coca-Cola que mostra o neurônio espelho agindo, tá? Se vocês por acaso não ouvirem ou não verem, alguém avisa, por favor, me abre o áudio. É o nosso neurônio espelho agindo. Então, a gente vai ter que transformar aí reclamação em gratidão. Não é fácil, mas a gente vai ter que fazer isso. E eu acho que esse é o nosso propósito de vida aí, trabalhar as competências socioemocionais aliadas ao cérebro e à neurociência. Bom? Gente, muito obrigada. Espero ter contribuído. Estou aqui aberta para as perguntas. Estou à disposição de vocês. Até 7 horas da noite. Então, pessoal, agora vocês podem estar levantando a mãozinha ali, quem quer fazer a pergunta, para a gente ir colocando numa ordem, né? Mas podem ficar à vontade para os questionamentos, por favor. A gente pode perguntar, por favor. Não sei se alguém quer colocar aqui. Eu só vi uma pergunta, agora que eu estou voltando, sobre o nome do livro que a Leia... Leia, eu não sei, é o Erro de Descartes? Foi esse que eu citei? Provavelmente, acho que deve ter sido esse, né? Do Antônio Damasio, tá? Eu acho que era esse. Não sei se era este que você queria ou não, tá? Tem outros livros também, gente, que eu aconselho, quem quiser aprofundar de neurociência. Tem o meu livro, acho que a Elizabeth conhece o meu livro, né? Neurociência Aplicada à Educação. E tem vários livros que eu posso recomendar aí. Esse eu gosto muito, do Antônio Damasio, é excelente, tá? Professora Maria Adriane, pode falar, professora Maria Adriane. Oi?
Oi, professora. Oi, Maria Adriane, tudo bem? Oi, tudo bem? Gostaria de saber com você como que a gente faz quando o ambiente, às vezes, não que seja no caso agora, mas já passei por ambientes muito negativos do trabalho. Nossa, Maria Adriane, excelente pergunta. É péssimo para você. É péssimo, gente, de verdade. Um ambiente onde vocês não estão bem, onde o grupo de pessoas são pessoas negativas, que realmente não te impulsionam por um crescimento. Maria Adriane, de verdade, vou ser bem sincera, eu sei que está gravando, mude de emprego. Mude de emprego, porque isso acaba adoecendo a pessoa. Porque você chega. E aí o que acontece? Vocês já ouviram falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Já devem ter ouvido falar nisso. E por quê? Porque o nosso intestino tem muitos neurônios. Vocês sabiam, gente, que o neurônio, a serotonina, é um neurotransmissor da felicidade. A maior parte da serotonina é produzido no nosso intestino. Então, quantas vezes aquela criança vai para a escola e ela sente dor de barriga, ela vomita? Quando a gente passa por uma situação, por exemplo, de estresse, não dói a boca do estômago? Já ouviram falar nessa expressão, né? Dói a boca do estômago. Eu lembro que eu fui dar uma palestra há um tempo atrás, Maria Adriane. Gente, tinha 2.500 professores. E aí tinha aquele maestro, eu sempre esqueço o nome, ele apresentou antes. Gente, me deu um frio na barriga, Maria Adriana, que eu falei, meu Deus do céu, eu vou entrar no palco, aqui no AMB, não enxergo ninguém, um monte de cabecinhas. Ou seja, o meu intestino, né, mandou mensagem para o cérebro. Então, o meu medo, a minha ansiedade, o ambiente negativo, ele é prejudicial, sim. Tem um artigo que eu não sei se esse é o nome, ele se chama A Criança e a Pobreza, que mostra que o ambiente pode ser prejudicial, mas não necessariamente a gente pode modificar isso, né? Dentro da sala de aula, um professor negativo, um professor que pressiona. Gente, como é que é, né? Se já tiveram professores assim, né, que pressiona, fala assim, eu não consigo, não produzo com aquele professor do meu lado fazendo. O ambiente realmente, Maria Adriane, é prejudicial, sim, para as nossas emoções. Ou a gente não deleta, né, o que está acontecendo, e tem gente que não se afeta, mas tem pessoas que se afetam realmente profundamente e podem vir a adoecer. Tá? Ok, obrigada. Acho que tem mais uma pergunta da Karine, que tinha levantado a mão. Então? Não, para mim não apareceu Karine aqui, mas não. Karine pode fazer a pergunta se tiver. Na hora que eu abri a mãozinha tinha aparecido, só se ela tirou, ela baixou, pode ser que ela tenha abaixado a mão. Mais alguém, por favor, pessoal? Professora Renata, na sua fala foi comentado ali que o aprender é mediado, né? Nós entendemos que, por ser mediado, a função do professor é muito importante, porque é o professor que está fazendo essa mediação, né? E acaba interferindo em todos os aspectos do indivíduo, né? Tanto no emocional, ali na questão no físico também, de fazer esse, como você falou, a criança não é só papel e trazer coisas de fora, mas mexer no próprio corpo, né? E fazer ele se sentir, se perceber, se reconhecer, né? Ter o seu autoconhecimento, enfim, a afetividade. Então, nós temos um papel muito importante na maneira de pensar da criança, né? Na seleção dos pensamentos, na forma de resolver problemas, na busca de solucionar problemas, né? Então, como que a gente pode estar estimulando nesse sentido para a criança trabalhar esse lado metacognitivo, dela se autoavaliar, se tem algumas dicas assim para a criança se ver aprendiz, para ela se sentir e não ficar só um receptor
né? Se tem alguma colocação nesse sentido, por favor. Isso, eu acho que assim, isso que você colocou é fundamental, né? A criança não é só papel, gente, ela é corpo. A parte motora é a primeira parte que se desenvolve no nosso cérebro, é a primeira parte. Então, por isso que criança pequena, ela é tão motivante aí de pegar, de gesticular. Então, como é que o professor pode fazer? Propondo atividades diferenciadas. Música, contação de histórias, jogos, trabalho em grupo. Eu gosto muito do trabalho em grupo direcionado. Então, que cada grupo, cada pessoa, membro daquele grupo, tem uma função. Então, um vai ser o escriba, um vai falar na frente. Então, toda essa interação. Sala de aula invertida. Gente, eu amo sala de aula invertida. Eu acho que a sala de aula invertida, ela traz um propósito para a sala de aula, além do professor. Então, eu tenho vários projetos de aula invertida. Depois, se vocês puderem entrar no meu Instagram, né, renataaguilar.educadora, tem alguns vídeos lá que eu falo sobre aula invertida, de como é que a gente pode fazer e trabalhar muito com a criança. A criança precisa se movimentar, ela precisa ter corpo. Se nós estamos aqui online. Se eu tivesse presencial, eu já tinha feito vocês se mexerem. Já não ia ficar, ou em alguns momentos, nem que for bater palmas, e trabalhar com isso, mas as crianças precisam deste movimento, o nosso corpo precisa de movimento, por isso que nós temos tanta dificuldade, aquela primeira sala de aula, todo mundo sentado passivamente, não sei se vocês sabem, gente, mas apenas 1% da população é auditiva, 1%, o resto é visual e sinestésico. Eu aprendo fazendo, né? E eu vou estimulando essa metacognição. Eu também pensar sobre o meu aprender nesse momento. Também, professora Renata, quando a gente coloca que o professor tem esse papel tão importante como mediador, né, no indivíduo ali, né, porque a criança é indivisível, vamos dizer assim, né, então tudo vai acabar refletindo na construção dela como um todo, né, então entra também a importância de um excelente planejamento que o professor precisa fazer, a sistematização para que a criança vá memorizando o que precisa ser aprendido, então essa estrutura recai na responsabilidade mesmo do professor, né, do professor responsável, do professor que quer estar contribuindo mesmo para o desenvolvimento da criança, né? Então, ali quando você coloca dos engramas, né, que foi um termo novo, que eu não era familiar para mim, mas assim, é mais fácil, então, construir um novo do que desconstruir algo que já foi construído, né? Então, a gente tem, enquanto professor, uma imensa responsabilidade no sentido de fazer o certo, né? Porque depois a gente pode trazer tanto para o lado da construção, do bom desenvolvimento, como também do bloqueio, da barreira, porque quantos adultos não lembram de coisas que, meu professor lá na infância fez isso, né? Então, assim, a gente tem uma atuação dos dois lados, e é muito sério, né? A gente tem que ter essa responsabilidade, porque a gente está trabalhando com o coração, com a mente, com a emoção da criança. É verdade, você falou tudo, coração, mente, com tudo. O plano, eu falo que a gente fala tanto de ter um aluno protagonista, mas o professor precisa ser um professor protagonista, né? Ele tem que buscar conhecimento, o plano de aula é essencial, ter objetivos, né? Ter objetivos nesse momento aqui, desse trabalho todo. Então, um plano de aula ele é essencial, e um plano de aula muito bem pautado nos objetivos e nas habilidades. Porque o que às vezes eu vejo, e aí até quanto coordenadora mesmo, eu faço um plano de aula lindo e maravilhoso, né? Excelente, só que eu não aplico aquilo tudo. Ou eu organizo o meu tempo didático, e aí o que eu escuto muito de professores falando assim, mas não deu tempo de dar tudo que eu tinha programado. Olha só, eu preciso aumentar o tempo didático, não dá tempo. Mas será que a gente priorizou o que é realmente importante? Porque às vezes a gente fica em cópias, né? Eu coloco lá no Google, vou citar um exemplo. Folha, atividades da vogal A.
sai um monte. Aí eu faço o meu aluno ficar preenchendo um monte de folha da vogal A, um monte de folha. Mas qual é o objetivo daquilo? Qual é o propósito daquilo? Então, às vezes, a gente confunde um pouco quantidade com qualidade. Por isso que um plano de aula é realmente muito essencial. Temos uma pergunta aqui, né? A professora colocou: como trabalhar com o aluno no presencial que perdeu o familiar? O luto reflete muito na aprendizagem. Como estimular e incentivar essa criança? Andriele, né? Andriele, eu me coloco à sua disposição. Eu tenho alguns livros de literatura infantil, não que eu escrevi, mas eu tenho alguns materiais. Entra no meu Instagram, me cobra e fala assim: Renata, me manda. Eu vou te mandar alguns livrinhos de literatura que você pode conversar com essa criança, porque a gente não é um aluno, né? Nós tivemos vários alunos que tiveram perdas familiares. Sobre o luto. Acolha. Não diga para essa criança que vai passar e que tá tudo bem. Ah, eu também perdi minha avó, eu também perdi meu cachorro. Não, mostre para essa criança que você entende, que entende o que ele está sentindo, né? E que com o tempo essa dor vai se transformando numa saudade. Então, aí eu não sei a idade do seu aluno, tá, Andriele? Eu sou um pouco contra, dependendo da idade, a gente ficar falando assim, independente de religião ou não, é uma estrelinha que está no céu que vai ficar te olhando. Eu não sou muito a favor disso. Porque senão a criança ela vai olhar sempre para a estrela e vai achar que a avó está olhando ela ali. Então, 9 anos, Andriele, acolha. Deixa essa criança, pergunte. Eu tive um caso na coordenação agora que a criança, ela não tinha cidade, um pouquinho mais velha, ela perdeu a mãe. A mãe estava grávida de um bebê, o bebê nasceu e a mãe faleceu com Covid. Olha, gente, que tristeza. E ele voltou para a escola. E aí o professor falou assim: Renato, o que eu vou fazer? Eu falo: não faça nada, acolha, abrace. E aí ele estava passando no meu corredor e eu chamei, vou citar um nome, né? Eu fiz: João, vem cá, tá tudo bem com você? Aí ele olhou para mim, não respondeu. Eu falei: eu posso te dar um abraço? E aí ele falou assim: pode. Aí a hora que eu abracei, ele se debulhou em lágrimas, contando que agora ele estava morando com a avó, que tinha um bebezinho, que o pai não sabia como cuidar disso tudo, e que a mãe tinha falecido. Gente, eu tinha visto a mãe dias antes, toda feliz, grávida. Então, acolha, Andriele, acolha. E eu me coloco à sua disposição, vou colocar aqui o meu Instagram, renataaguilar.educadora. Só fala para mim, que às vezes eu esqueço, tá? Eu esqueço, assim, do que é. Aí você fala: Renata, assisti a sua palestra, manda para mim. Eu mando para você alguns livrinhos que eu tenho que trabalha o luto, tá? E algumas estratégias, tá bom, Andriele? Me coloco à sua disposição aí. Mais alguma pergunta? Não? Então, assim, no início, a gente tentou mostrar uma apresentação artística e não foi possível, e, na verdade, deu falha mesmo no encaminhamento. Então, a gente vai apresentar o poema da escola João Maria Cruz, Acredite, de Braulio Bessa. Nossa, não tem muito de
acredite, Braulio Bessa. Acreditar é ter fé naquilo que ninguém prova, é dispensar a certeza que geralmente comprava, pois a dúvida é uma dívida e a multa só se renova. Acredite no improvável, acredite no impossível, enxergue o que ninguém vê, perceba o imperceptível e enfrente o que para muitos parece ser invencível. Você, na força da sua fé, nas vezes que você teve que remar contra a maré. Cada não que alguém lhe disse, deu forças para que surgisse um desejo de provar. E quando a gente tropeça, se levanta e recomeça sem parar de caminhar. Acredite em tudo aquilo que lhe torna diferente, em tudo que já passou e no que vem pela frente. Acredite e seja forte, não espere pela sorte, não espere por ninguém, pois de tanto esperar, você pode estacionar e deixar de ir além. Acredite e não se explique, pois poucos vão entender. Só se compreende um sonho se o sonhador for você. Há quem possa lhe animar, há quem possa duvidar, há quem lhe faça seguir, mas não descuide um segundo, pois muita gente no mundo quer lhe fazer desistir. Acredite, pense e faça. Use sua intuição. Transforme sonho em suor, pensamento em ação. Enfrente cada batalha, sabendo que a gente falha e que isso é natural. Cair para se levantar, aprender para ensinar, que o bem é maior que o mal. Primeiro a gente planta e só depois vai colher. O roteiro é sempre esse: lutar para depois vencer. Que a arma mais potente é sempre sua mente, unida só de bondade. Se você não se entregar, dá até para acreditar que essa tal humanidade. Acredite em tudo que é bom e lhe faz bem. Acredite, inclusive, no que lhe faz mal também. Já que para se proteger, é preciso conhecer o que vai se enfrentar. Você nunca se esqueça. Não importa o que aconteça. Não deixe de acreditar. Que bela apresentação, hein? Parabéns para a professora Maria, professora Karen, lá que separou as crianças, né? A aluna da sala de recursos. Muito bem, parabéns. Logo vai ser disponibilizado o link para a confirmação, a validação da presença, né? Nós agradecemos à professora Renata pela disponibilidade, pela excelente fala, sempre contribuindo de uma forma tão objetiva, uma linguagem acessível, assim como a sua literatura nos traz sempre de uma forma bem tranquila a leitura e sempre acrescentando, né, agregando conhecimentos. Eu que agradeço, né, um prazer. Elizabeth, mesmo nos vendo de longe, né, a gente acaba se encontrando aí. Eu agradeço muito, muito, muito e me coloco à disposição de vocês ou qualquer dúvida que vocês tiverem. Obrigada, professora Renata. Nós convidamos também para todos os participantes para que continuem acompanhando a programação aí do nosso congresso. Vai ser disponibilizado agora as atividades que tem ainda para a sequência dos dias, né? E estamos aí, juntos na construção da escola pública que ensina e humaniza. Aí eu peço que preencham o link que vai ser disponibilizado na sequência aqui.
Só um momentinho, por favor. Nosso técnico está disponibilizando o link, ele já fica acessível para vocês. Pronto, né? Então, podem preencher o link de validação. E agradecemos a presença de todos e a participação neste evento. Gente, uma boa tarde, muito obrigada. Obrigada, professora Renata. Esperamos poder estar juntas em outras oportunidades. Com certeza, será e um prazer. Também nas redes sociais e recomendamos a sua literatura. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Um prazer. Tchau, tchau. Prazer. Só fazendo uma correção na minha fala, eu comentei que seria disponibilizado os cards da programação do congresso, mas, na verdade, os cards são colocados no final das transmissões que estão sendo feitas pelo YouTube, né? Então, aqui, como a gente está fazendo no Meet, ela não vai ser acrescentada aqui, tá? Mas é de conhecimento de todos, a gente tem divulgado nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, né, no site da Secretaria Municipal de Educação, e a gente vai continuar compartilhando e espero que todos possam estar se inscrevendo, participando, acessando aí as palestras para estar aprendendo e estarmos refletindo sobre a educação no município de Ponta Grossa. Muito obrigada a todos.